O que é em? Dentro. Vai estar dentro de vocês. Ao longo do ministério, às vezes o advento de Jesus, do Espírito Santo. Primeiro falando que ele, quando viria, guiaria os discípulos. Falando que o Espírito Santo faria os discípulos lembrar de tudo quanto haveria de falar e de que Cristo Jesus tinha ensinado. Ele falou que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele guiaria os discípulos em toda a verdade. Quer dizer, Deus, ele disse que, dessa maneira, aquele que tem sede, que venha a mim e beba. Olha para mim aqui, irmãos. Não deixa essa atenção devagar, não. Aquele que tem sede, que venha a mim e beba. Porque, como diz as Escrituras, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão ou correrão do seu interior. Aí, João, ele interpreta essa palavra de Jesus Cristo dizendo, dizia-se ele a respeito do Espírito Santo, que receberiam todo aquele que nele crê, porque ele ainda não tinha sido, o Espírito ainda não tinha vindo, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Amém, irmãos? Seguiu-se assim um ensinamento de Cristo Jesus a respeito do advento do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando Jesus se manifesta para os discípulos, e parece que um dos apóstolos afirma que tinha aproximadamente 500 pessoas naquela manifestação. Naquela mesma manifestação, Jesus foi assunto ao céu. Os irmãos sabem o que é isso? O que é? Ele foi elevado ao céu, ele sumiu na presença dele, subindo e desapareceu entre as nuvens. Mais de 500 pessoas viram isso. Os discípulos, quando viram Cristo Jesus, já fazia aproximadamente mais de 40 dias que Cristo Jesus estava manifestando para os discípulos. Mais de 40 dias. Foi a última manifestação. Os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus: Senhor, restaurarás o Senhor agora o reino de Israel? Porque era isso que os judeus queriam. A restauração política. Ele estava sendo subjugado, vassalado por Roma, o grande império mundial. Eles tinham que pagar imposto, eles queriam liberdade. Eles achavam que Cristo Jesus sentaria no trono de Davi, governaria naquele momento. E os discípulos perguntaram: Senhor, vai ser agora que isso vai acontecer? Jesus falou: olha, não compete vocês saberem nem o dia nem a hora que o Pai determinou pelo seu próprio poder. O que Jesus estava querendo dizer: escuta, eu não vim implantar o meu reino, ele vai ainda implantar, na sua segunda vinda, na sua parousia, quando ele retornar, ele vai implantar o seu reino aqui na terra, tá certo? Mas ele disse: não compete vocês saber. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: eu vim formar a minha igreja em um sentido espiritual. Aí ele disse: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que mais? Judeia, que mais? Samaria, confins da terra. Isso que eles fizeram. Eles foram para Jerusalém, e não foram para o templo não, porque eles ficaram reunidos na casa da irmã Maria.
em um cenáculo, porque o cenáculo era uma sala bem grande, onde eles se reuniam, faziam ali reuniões. Era natural, todas as pessoas bem de situação lá em Jerusalém, na sua casa ter uma sala bem grande, que eles chamavam de cenáculo. E eles passaram ali, irmãos, por 10 dias. 10 dias. Passado a Páscoa, 10 dias posterior, era a festa do Pentecoste. Festa do Pentecoste, irmãos, era a festa das primícias, aonde as pessoas colhiam os primeiros grãos das plantações, era colhido. Aí eles traziam para oferecer a Deus, e por isso era chamado festa das primícias ou festa do Pentecoste. Era contado 50 dias depois da Páscoa, por isso que é chamado de Pentecoste. Penta quer dizer 5, tá certo? Então 50 dias depois da Páscoa, a festa das primícias. Muitos que tinham vindo para a Páscoa ainda estavam lá para realizar a festa das primícias. Os irmãos entenderam, sim ou não? Foi quando, irmãos, eles estavam assentados. Eu acho que já estava cansado já de orar, de joelhos. Eles estavam sentados. Aí o texto nos informa que eles viram. Primeiro começou com um som como de um vento veemente e impetuoso. Não é que veio o vento, não, veio o som de um vento veemente e impetuoso, tomou toda aquela casa. De repente eles viram língua repartida como que de fogo, pousando sobre cada um daqueles que estavam lá. Aí, irmão Ventolino, quando isso aconteceu, um mistério, todos eles foram o quê? Foram o quê? Cheio. Irmão, a questão de estar cheio do Espírito Santo, não é que o Espírito Santo é um líquido, que a gente vai medir se está completo, se não está completo e tal. Fala ali sobre a intensidade de sua manifestação. Por várias vezes a Bíblia Sagrada fala, né? Não embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é verdade? Enchei-vos do Espírito Santo. Por que ele diz isso? Deixa que a totalidade do Espírito tome a sua vida. Quer dizer, deixa que o Espírito Santo que já está em você, utilize você de uma maneira mais intensa, age em você de uma maneira mais intensa. Isso daí que quer dizer ser cheio do Espírito Santo. E todos foram cheios ali, tomados pelo Espírito Santo, e começaram a falar. E aí vem o mistério, noutras línguas. Ali se referiu-se a línguas das pessoas, dos outros judeus que estavam lá, porque os judeus, pela diáspora, eles se separavam por várias regiões do mundo inteiro, nas diásporas dos judeus. Quer dizer, eles estavam fugitivos, tinha lá da Capadócia, Frígida, né? Estava lá não apenas no Oriente Médio, mas na Europa, na África. E por questão da festa das primícias e da Páscoa, eles peregrinavam para a cidade de Jerusalém. E é por isso que estava cheio dessas pessoas. Quando eles começam a falar aquela língua, irmãos, houve um alvoroço na cidade. Agora imagina, não tinha microfone, não tinha caixa de som, e parece que toda a cidade foi sacudido por aquele barulho que fez naquele cenáculo. Possivelmente não era tão distante do templo, aonde se reunia mais as pessoas, ficavam amontoados. Eles correram para lá para ver o que era, o que estava acontecendo, que barulho era aquele, irmãos, e quando isso aconteceu, eles chegaram lá, e cada pessoa que estava lá, começaram a ouvir
é glorificação a Deus na sua própria língua materna. Amém? Amém? Aí, irmãos, se deu ali o início da manifestação do Espírito Santo através do batismo com o Espírito Santo. Amém? Amém? Outras evidências nós temos na Bíblia Sagrada a respeito do batismo com o Espírito Santo. Deixa eu também expor e depois eu vou fazer aqui alguma colocação importante. Novamente houve uma outra manifestação do batismo com o Espírito Santo na casa de Cornélio. Cornélio não era judeu, era um prosélito. O que era prosélito, pastor? Era um que se tinha convertido ao judaísmo, mas ele era muito temente a Deus, mas ainda não tinha aceitado a fé em Cristo Jesus. Ele conhecia o judaísmo, conhecia Jeová, mas não Cristo como Deus. Amém, irmãos? Olha para mim, olha para mim. Então o que aconteceu? Ele orando, Deus fala com Cornélio: olha, vai até lá na casa de um curtidor e chama a Pedro, ele falará toda a verdade. Irmão, mandaram chamar Pedro. Deus já prepara Pedro para aquele momento, e Pedro vai à casa de Cornélio. Irmão, quando Pedro chega na casa de Cornélio e começa a expor a palavra, eu acho que Pedro nem queria estar na casa de Cornélio, porque era gentil. Aquela imaginação de que a salvação era só para os judeus ainda permeava na mente dos discípulos. Quando subitamente Pedro pregando a palavra, olha para mim, eles foram tomados pelo Espírito Santo, e aí começaram a falar em línguas estranhas, não é em outras línguas, falaram em línguas estranhas. Ali não tinha estrangeiro, lá não tinha pessoas de outros países, eles começaram a falar línguas estranhas, que teologicamente nós chamamos de glossolalia. A ação de da pessoa ser tomada pelo Espírito Santo e falar em mistério com Deus. Amém? Uma outra evidência que a gente vai ter na Bíblia Sagrada foi a obra lá em Samaria. Filipe vai para Samaria, funda o trabalho em Samaria, e ao fundar o trabalho em Samaria, incrível, viu, irmãos? Filipe pregava, as pessoas se convertiam, Filipe orava, os enfermos eram curados, Filipe orava e os demônios eram expulsos, mas ninguém era batizado com o Espírito Santo. Filipe já tinha batizado muitas pessoas nas águas em nome de Jesus Cristo. Portanto, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência separada da aceitação a Cristo e do batismo nas águas. Amém? A gente vai ver que ele já havia batizado muitas pessoas no nome de Jesus. Aí foi Pedro e João para Samaria, só para uma finalidade: impor as mãos sobre os crentes, e eles eram batizados com o Espírito Santo. Falaram em outras línguas. A gente vai ver também Atos dos Apóstolos falando a respeito do trabalho lá em Éfeso, que passou também por um grande avivamento. Mas na segunda viagem que Paulo faz e passa por Éfeso, ele encontra lá uns crentes, né, que tinham sido batizados, ainda no batismo de João, e Paulo pregando para eles, falaram: não, eu já fui batizado. Mas que batismo? Não, batismo de João. Não, você tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E batizaram ele em águas, e posteriormente eles também receberam o batismo com o Espírito Santo. Amém? Irmãos, essa evidência do batismo com o Espírito Santo deve ser pregado por no mínimo 3 considerações.
Primeiro, existe alguma teoria chamada do cessacionismo. O que é cessacionismo, pastor? É a teoria de que o batismo com o Espírito Santo se cessaram no período dos apóstolos. Não, pastor, esse negócio foi só para os períodos dos apóstolos, hoje já não existe mais. A Bíblia Sagrada não diz isso. Pedro, quando eles estavam tomados pelo Espírito Santo, que o povo chegou e disse: olha, eles estão tomados por vinho, bêbados. Pedro gritou: não, eles não estão bêbados. Isso é o que diz o profeta Joel. Ele interpretou o profeta Joel, e a dizer que nos últimos dias enviarei do meu Espírito e derramarei sobre todas as carnes. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão sonhos, os vossos jovens terão visão. E não somente para esse, para todos quanto o Senhor salvar, todos quanto virem. Quer dizer, Pedro já jogou para esse final de tempo aqui. Amém? Irmão, se naquela época já era os últimos dias, imagina agora. Por isso, é uma promessa para os tempos atuais, não se cessaram. O mesmo Espírito que manifestou lá, é o mesmo Espírito que está na igreja agora, aqui, aleluia, habitando na vida dos crentes. Se eles havia necessidade de ser batizado para o início do trabalho ministerial, pentecostal, para os trabalhos de evangelização, imagina nos nossos dias de hoje, meu filho. Estamos vivendo nas últimas horas da igreja, precisamos sim do batismo com o Espírito Santo. Uma outra teoria sobre o batismo com o Espírito Santo que acontece na conversão, não é verdade. Veja bem que lá em Samaria, eles eram batizados nas águas, mas ainda não eram batizados com o Espírito Santo. Eles tiveram o batismo com o Espírito Santo posteriormente à sua conversão e o seu batismo nas águas. Os discípulos que ficaram em Jerusalém, eles já tinham até recebido o Espírito Santo, porque em uma outra manifestação, Jesus Cristo manifestou para os discípulos, assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. E eles receberam, só que não foram batizados. Por quê, pastor? Existe diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser revestido do Espírito Santo. Ser cheio é uma questão de ter o Espírito Santo em uma intensidade grande na nossa vida. Ser revestido é ser batizado com o Espírito Santo para um propósito, que daqui a pouco a gente vai estar falando aqui. Amém? Amém, irmãos? Agora, existe também aqui a necessidade de falar sobre esse assunto. Por quê, pastor? Porque o batismo com o Espírito Santo, ela manifesta por meio da fé e do conhecimento da própria palavra, né? Por exemplo, aqui no Brasil não havia crentes batizados com o Espírito Santo até Daniel Berg e Gunnar Wingren vir pregar a doutrina do Espírito Santo. Quando ele começou a pregar, começou a ter gente batizada com o Espírito Santo. As pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, tudo que nós recebemos diante de Deus vem pela fé e pelo conhecimento. Há tempos atrás eu estava orando a Deus e até reclamei: Deus, cadê o batismo com o Espírito Santo, Senhor? Quantos cooperadores sem serem batizados com o Espírito Santo, amarrando às vezes o ministério, amarrando o seu desenvolvimento, né? Às vezes precisa dele em um nível mais elevado aqui na igreja, mas não pode porque ainda não foi batizado com o Espírito Santo. E o Senhor Deus falou para mim: cadê a pregação? Porque quando você prega Cristo Jesus, Ele salva almas. Você prega salvação, vai ter conversão. Você prega cura divina, a fé estimulada vai fazer haver cura. Amém?
Agora a gente precisa voltar a essas pregações a respeito do batismo com o Espírito Santo. Amém? Por isso que nós estamos falando a respeito disso. Agora, pastor, o que eu tenho que saber a respeito do batismo com o Espírito Santo? Primeiro, o batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa de estar cheio. Eu já expliquei isso aqui. Você recebe o Espírito Santo na sua conversão. Você aceitou a Jesus, você tem o Espírito Santo em você. Amém? Você é selado pelo Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo ninguém é salvo. Amém, irmãos? Então ter o Espírito Santo não é a mesma coisa de ser batizado com o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é a prova da minha salvação. A Bíblia Sagrada diz que vós estáis selados, né, pelo Espírito Santo de Deus, para aquele dia. Quer dizer, nós fomos selados. Esse selo chama-se Espírito Santo, ele está em nós. Mas isso daqui é uma ação dele para a minha salvação. Agora, pastor, então o que é o batismo? É um revestimento de poder. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, Jesus falou: ficai na cidade de Jerusalém até que sejais revestido. O que é revestido? É vestido de novo, é vestido duas vezes. Para você ser revestido, você tem que estar vestido. Isso quer dizer, para você receber o batismo com o Espírito Santo, o revestimento dele, vocês têm que estar vestido de Cristo. Então o batismo com o Espírito Santo é para quem é salvo, para quem já aceitou a Cristo Jesus. Amém? Amém? Pode ser uma experiência simultânea à ação de aceitar a Jesus. Já aconteceu, pastor? Já. Pessoa vindo para a igreja, para Cristo Jesus, ainda como veio do mundo, todo daquele jeito, aceitou a Jesus de coração e foi batizado na mesma hora que aceitou a Jesus. Pode ser uma experiência simultânea, sim, mas geralmente não é, é uma experiência posterior à salvação. Amém, irmãos? Uma outra questão importante é que o batismo com o Espírito Santo, ela tem propósito. Não é para a gente bater no peito, estufar assim e falar, eu sou pentecostal. Não é para tá dando rajada quando eu estou pregando aqui. Paulo até falou, olha, quando eu estou falando, eu prefiro falar 10.000 palavras racional do que línguas estranhas. Aí Paulo vai explicar por quê. Porque quando eu estou falando línguas estranhas, em mistério eu estou falando e eu estou sendo edificado, mas a minha consciência fica sem edificação, e aqueles que estão me ouvindo, também fica sem edificação. 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12, ele está falando a respeito dos dons, 2 capítulos, 12 e 14, falando a respeito dos dons. Ele fala que o dom de profecia é superior ao falar línguas estranhas. Por quê? Ao falar línguas estranhas, a pessoa é edificada a ela mesma, enquanto que aquele que prega, edifica toda a igreja. Amém? Aí Paulo falou, olha, se houver entre vocês alguém falando línguas estranhas, que haja também intérprete. Pastor, então eu não posso falar línguas estranhas na igreja? Calma, vamos fazer a distinção. Naquela época não tinha microfone. Naquela época eles se reuniam numa casa, num cenáculo. Imagina, meu irmão, numa sala de casa, reunido umas 40, 50 pessoas. 2 pessoas começam a falar línguas estranhas, como que o pregador vai pregar? E enquanto o pregador está pregando, ele está falando línguas estranhas, as pessoas não vão entender. Aí ele falou, olha, então aquele que fala língua estranha, segure aí para que haja profecia. A profecia que ele estava falando lá é a pregação. Amém? Amém? Então está certo. Uma outra questão, irmãos, é que o propósito do batismo com o Espírito Santo, primeiro,
Evangelização. Repita comigo: evangelização. Atos dos Apóstolos 1:8. Ficai até que sejais revestido do poder, e ser-me-eis as minhas testemunhas. O poder de testemunhar de Cristo Jesus. Esse poder de testemunhar eu posso entender de duas maneiras: capacidade de dar bom testemunho na minha vida pessoal. Se você é um testemunho de Cristo Jesus, tudo que você faz vai estar refletindo Cristo Jesus na sua vida. No mínimo, a Bíblia Sagrada diz que todo crente é uma carta aberta, lida pelos homens e escrita por Deus. Por exemplo, o seu vizinho, ele não lê Bíblia Sagrada, mas ele lê a tua vida todo dia. Ele vê quando você chega, quando você sai. Lá no trabalho, as pessoas não vão nem na igreja e nem gostam de nada da fé. Tem até gente ateu lá, não vai ler a Bíblia, mas Deus escreve na tua vida e Ele vai ter que ler você. Você entendeu porque Deus não quer que a igreja fique confinada em uma sociedade separada? Deus não quer isso daí. O que Deus quer? Deus quer que as pessoas circulem. Esses santos têm que circular. Ah, pastor, meu patrão é descrente, meu patrão é até espírita. Maravilha! Deus te colocou como luz ali para brilhar no meio das trevas. Você pode dar glórias a Deus e aleluia. É lá que Deus te quer. Pastor, meu serviço é treva pura. Ô Pai, então Deus achou a pessoa certa. Luz nas trevas, brilha, que é uma beleza. Vai lá, teu bom testemunho prega mais do que a tua palavra. É por isso, revestimento de poder. Irmão, Pedro estava tão abatido. Eles lá dentro do cenáculo estavam morrendo de medo dos judeus. Quando foram batizados com o Espírito Santo, o Pedrão pulou, ficou de pé. Acho que alguém até pegou assim: Pedro, volta aqui, não, eu vou pregar. E Pedro abriu a boca e gritou: varões israelitas, irmãos, esse povo não está bêbado, porque já são até 9 horas do dia. E assim vai. A pregação rendeu quase 3.000 pessoas. Você pode dar glórias a Deus por isso? Coragem é revestimento de poder para, primeiro, pregar, testemunhar através da vida. É isso daí que é o batismo com o Espírito Santo, a finalidade. Então, às vezes a gente fala: pastor, por que o batismo está tão rarefeito nos dias de hoje? Disposição para pregar a palavra. Porque tem muita gente que quer toda a bênção possível, mas não quer falar nada de Jesus. Quer tudo, receber tudo que tem de direito de receber na igreja, mas não quer dividir com ninguém aquilo que recebe da parte do Senhor. A evangelização, irmãos, deve ser prioridade da igreja. E por isso que o Senhor Deus quer que cada um seja batizado, revestido, para quê? Para ter coragem, para ter intrepidez, para pregar o evangelho. Vocês querem um exemplo? Diz que um exemplo vale mais do que 1000 palavras, né? A irmã Jacira, minha esposa, ela era jovem ainda, nem imaginava que eu seria esposo dela. Eu acho, né? Mas tímida demais. Lembro que eu era líder de mocidade junto com o Armando. A gente ia fazer culto nas casas. Meu Deus, quando eu falava, dava uma oportunidade para a irmã Jacira, ela ficava zangada mesmo, abatida, pronto para falar: não venho mais nesse culto. Um dia lá na Umadecre, ela estava lá, era até dia de finado, se não me engano, parece dia de finado. Eu não estava lá não, ela estava sozinho. A gente já estava assim, se engraçando um com o outro já, né? Quando de repente ela foi batizada com o Espírito Santo lá na sede. O pastor falou: os irmãos vêm aqui à frente. E ela, que ainda não são batizados, irmão, busca. Ela ficou lá no banco. Daqui a pouco alguma coisa falou com ela. Daqui a uns dias ela conta testemunho melhor do que eu. Ela falou: olha, eu vou perder essa oração, todo mundo orando por mim, eu vou lá também. Porque tem gente que quer ser batizado, mas não tem disposição de vir nem aqui à frente para receber, de buscar.
E ela veio, e aquela manhã foi a manhã, foi a sua manhã. Deus batizou ela, e foi um batismo assim tão tremendo, irmãos, que ela não parava mais de falar línguas estranhas. Ela foi no ônibus falando línguas estranhas, chegou na casa dela falando línguas estranhas, né? A mãe dela, a hora que viu ela falando línguas estranhas, ela ia falar alguma coisa, já falava línguas estranhas. A mãe dela já abraçou ela, já começou a falar também, né? O pai dela é meio zangadão, assim, bem... Tá de besteira, mãe Jacira? Tá de besteira, Jacira? Aí foi marcante, você está entendendo? Muito marcante. Mas o que eu quero dizer, aquela pessoa tímida, pastor Valdenor ainda estava no comando da Almadec, falou para ela: minha filha, volta à noite para você testemunhar daquilo que Deus te fez. O que ela fez? Aquela pessoa que não falava nem diante de meia dúzia de pessoas no culto de casa, agora voltou para dar o testemunho de seu batismo lá na sede, cheio de gente, tomado de pessoa. E até hoje, meu filho, dá microfone para ela, ela prega melhor do que eu. Isso é o efeito do batismo. Irmão, o batismo é uma força, um revestimento. Para quê? Para você falar, para você evangelizar. Não é para você ficar dando rajada aqui quando você vai cantar, não. Porque tem crente que acha que só fala língua estranha quando pega o microfone, né? Fica seco no banco igual língua de papagaio, né? Você deu o microfone, ele já... Não, não é isso não. É revestimento de poder para você pregar o evangelho. Qual é o propósito, o segundo propósito do batismo com o Espírito Santo? Comunicação com Deus. 1 Coríntios 14, 2 e 14. Quem pode ler para mim aí? Se achar primeiro do que eu. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele trata desse assunto, capítulo 14, verso 2. Olha bem, olha bem. Deixa que eu leio. Fique de pé, Davi. Paulo falando: porque o que fala língua estranha não fala aos homens. Então essa teoria de que batismo com o Espírito Santo é você ser um poliglota, você está falando línguas estranhas, não. Aqui ele diz assim: porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens. Continua, Davi. Senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistério. Irmão, tem gente que até fala, interpreta aquele texto que diz lá, em 1 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e acha que falar a língua dos anjos é a língua estranha. Não é, porque nem os anjos interpretam essa língua. Às vezes Deus usa você para comunicar, o Espírito comunica com Deus através de você, através da oração em Espírito. Você está falando em língua estranha, você está falando em mistério com Deus, nem você sabe, mas o Espírito que está em você está intercedendo através daquela língua, te edificando e comunicando com o Pai. Você pode dar glórias a Deus por isso daí? Que coisa linda, que coisa gostosa, aleluia. Comunicação com Deus. Olha o verso 14 que diz ainda também, do próprio verso, capítulo 14: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Quer dizer, aí Paulo vai dizer: eu quero orar em línguas estranhas para que o meu espírito seja edificado, mas eu também tenho que orar com palavras racionais para que a minha mente tenha fruto da minha oração. Amém? Então,
qual é o segundo propósito? Irmão, tem coisa que o Espírito fala com o Pai que nem você sabe, através das línguas estranhas. Aleluia. Edificação pessoal. Paulo fala que aquele que fala em mistério, com Deus fala em mistério, e é edificado, quer dizer, o Espírito é edificado. Amém, irmãos? Agora, só para me concluir, que eu não quero passar do horário. Pastor, o que mais eu preciso entender sobre o batismo com o Espírito Santo? Você que ainda não é batizado. Primeiro, batismo com o Espírito Santo, ele não vem por merecimento. Porque Satanás pode colocar na sua cabeça dizendo: não, você não merece, você... Não é por merecimento não, ninguém merece não, meu irmão. É por dádiva divina, é presente divino. Você está entendendo? Não é uma questão de santificação ou dignidade, é uma questão de busca, amém? De querer, de vontade. A segunda coisa que eu preciso saber é que esta manifestação, ela é particularmente, ou ela é pessoalmente, diferente para cada pessoa que recebe. Por exemplo, quando eles foram receber o batismo com o Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, o que aconteceu? Eles viram, tiveram visão. Eles viram línguas repartidas como de fogo. Foi acompanhado de um som como veemente, impetuoso. Quando eles foram batizados lá na casa de Cornélio, eles não viram mais língua estranha, não ouviram barulho nenhum, e aconteceu no meio da pregação de Pedro. Ouvindo a palavra, eles foram batizados com o Espírito Santo. Você quer ser batizado? Então ouça a palavra. Porque tem gente, meu filho, que não aguenta a palavra, tem que ficar lá fora, tem que ficar fazendo um monte de coisa, na hora da pregação não tem ouvido para ouvir a palavra. Quer ser batizado? Dê ouvido para a palavra, coma a palavra, viva a palavra, encha da palavra, a palavra vai te levar, aleluia, a uma ação diferente. Você pode ser batizado, aleluia. Todos quanto ouviram foram batizados com o Espírito Santo, né? Lá em Samaria foi por imposição de mão. Imposição de mão. Ah, pastor, eu não vou não, porque eu não gosto que ninguém me ponha a mão sobre mim. Problema seu. Mas é um método, sim. Às vezes a gente recebe por imposição de mãos de pessoas que Deus tem um dom pessoal, particular para aquela ação. Por exemplo, Filipe expulsava demônio, mas não tinha dom para impor as mãos, e eles foram serem batizados com o Espírito Santo. Pedro e João foi lá, só impor as mãos e o povo era batizado. Amém? Amém? É uma questão, Deus distribui os dons, né? Por que o senhor está falando isso, pastor? É porque, irmão, tem crente que ao ser batizado com o Espírito Santo, ele se manifesta de uma forma assim tão tremenda, ele pula, os outros têm que segurar, senão ele vai cair e tá. Irmão, a alegria dele. A Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta, não é o Espírito Santo, o Espírito do profeta está sujeito a ele. O Espírito Santo não vai tomar a mente da pessoa, a pessoa vai fazer coisa que ele não está entendendo, não, a pessoa entende. Mas você já viu aquela pessoa que quando fica alegre, ele começa a pular e nem crente é? Só para os irmãos verem. Uma vez eu estava na fila ouvindo umas moças conversando, eu fiquei com raiva, só de ouvir as moças conversando, falando: o Fábio Júnior veio aqui naquele show e eu estava lá com meu namorado. Menina do céu, quando o Fábio Júnior apareceu no palco, eu não aguentei, eu comecei a pular. A emoção foi tanto que eu desmaiei. O namorado foi levar ela ainda nos braços para casa. Eu falei, emoção, irmão. A gente tem que separar aquilo que é do Espírito e aquilo que é emoção, porque na igreja, às vezes a gente pula, às vezes a gente se alegra, a gente rouba banco. Ah, pastor, o Espírito que está fazendo isso. Não, é a alegria do Espírito manifesto, e a pessoa tem o direito de fazer o que ela quer, porque está na casa de papai, está na casa do Senhor, ela está se extravasando,
Irmão, crente não vai no campo de futebol para gritar gol, o crente não vai no cinema para chorar vendo o filme lá. Isso aí é banalidade. Aonde que é a alegria do crente? É na casa do Senhor, batizado com o Espírito Santo. Foi por isso que Paulo falou: olha, não vos embriagueis com vinho, porque há contenda, você vai se dar mal. Mas você quer ser alegre? Você quer se alegrar? Não precisa se encher a cara e tomar um porre. Encha-se do Espírito, Ele vai alegrar a tua vida. Amém? Por que, pastor? Por exemplo, a irmã Jacira teve um batismo estupendo. Eu não. Parece que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu já era pastor. Era um gurizão de 13 anos de idade. E a minha mãe foi aquela que me discipulou, irmão. E você sabe como que mulher é emotiva. E a minha mãe contava como que ela foi batizada, falava: ai, é uma alegria tão terrível. Parece que o céu abaixa, parece que ele se abre. Por pouco que a gente sente o anjo de Deus ao nosso lado. Irmão, eu imaginava tudo aquilo. Eu imaginava que quando eu fosse batizado com o Espírito Santo, eu ia ver os céus abertos, eu ia ver anjo, o trem ia tremer, eu não ia ver o que estava acontecendo. Irmão, quando eu fui batizado, uma alegria dominou a minha alma, fiquei muito alegre. Quando eu menos esperei, eu estava falando línguas estranhas, vendo todo mundo, não pulei, não caí, não vi nada. Por quê? Você não precisa cair, você não precisa ver, porque a evidência, a prova que você foi batizado é a glossolária, é o falar línguas estranhas. Eu fui batizado. Era o ministério que Deus queria na minha vida. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? É uma questão de fé, porque às vezes muitas pessoas se seguram, porque às vezes, irmãos, o Espírito quer usar, quer batizar, mas a pessoa resiste, porque cria ilusões. Por exemplo, teve um irmão que foi batizado dormindo numa vigília. Testemunho. Eu já estou terminando, irmão. Ele contou um sonho, e naquele sonho ele estava dormindo na vigília, que um lençol descia e ele subia em cima do lençol. Aí uma voz falava com ele: fulano de tal, você dá para mim os seus bens? Ele falou: dou, Senhor. Os bens dele aparecia todinho num lado do lençol. Aí chegava uma tocha, botava fogo e começava a queimar os bens dele. Você dá para mim o teu futuro? Sim. O outro lado começava a queimar. Você dá para mim a tua família? Também a família dele é reunida e o fogo começou a queimar de lá para cá. Daqui a pouco: você dá para mim a tua vida, a vida dele lá, e o chama veio. Irmão, ele começou a ficar no meio do lençol, e vindo um fogo aqui, vindo outro fogo ali, outro ali, e ele começou no sonho fazer isso, e ficar preocupado, porque o fogo vinha chegando. Quando ele acordou do sonho, ele estava de pé, olhando para lá, para cá, e dando rajada de língua estranha, sendo batizado. Quem entende esse negócio? Aleluia! Cada pessoa tem a sua própria experiência. Eu não sei como vai ser a sua, mas vai ser, porque Jesus vai te batizar. Ele ainda faz milagre fluir, e você vai ver que muitas coisas da sua vida espiritual vai acontecer depois do batismo. Aleluia, aleluia. Cada pessoa tem a sua experiência, tá certo, irmãos? Veja bem, o batismo com o Espírito Santo, ela deve ser, primeiro, buscada. Você precisa buscar, porque às vezes a gente acomoda. Passou 1 ano, 2 anos de crente, a gente não foi batizado. Passou 10 anos, a gente acomodou. Não, a hora que Deus quiser Ele me batiza. Não, Jesus falou: ficai na cidade de Jerusalém. Jerusalém é a cidade da busca, é a cidade da espera. Até que do alto não vai vir do pregador,
Você pode ser batizado em qualquer culto. Uma criança cantando, você pode ser batizado. Na sua casa, você pode ser batizado. Dormindo em casa, você pode ser batizado. O irmão foi batizado na roça. Ele chegou de manhã para quebrar milho. Aí tinha um vizinho de uma outra igreja que não te conhecia, né? E ele conversou com o vizinho, deu bom dia. Quando ele pegou na espiga de milho para quebrar, Jesus batizou ele no Espírito Santo, na roça. Você pode ser batizado lavando louça. Pastor João Pereira de Andrade Silva, meu pastor, meu professor de teologia, ele conta que lá em Minas, um irmão era muito brabo, e pelo fato dele ser muito brabo, ele falava, não quero ser batizado, porque ele morria de medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Ele é muito zangado, irmão Davi, né? Sabe aquele mineiro com sangue no zóio mesmo? Então, quando o culto começava a ficar assim meio estranho, ele ia embora. Um dia ele chegou no culto de ensino, naquela época o povo orava mesmo para valer, né? E o fogo estava queimando na igreja, todo mundo de joelho, e aquela línguas estranhas, aquele negócio gostoso. Ele entrou, amarrou o cavalo, parou, amarrou o cavalo, né? Deixou o cavalo, e quando ia entrando, ele parou na porta e falou, não, hoje eu vou embora. Quando ele foi indo embora, que pegou, irmãos, no arreio do cavalo, ele foi batizado com o Espírito Santo lá fora. Os irmãos teve que acudir, senão o cavalo ia disparar, porque... Vocês estão entendendo? Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Busca, em nome de Jesus, busca, não para, aleluia. O início de um grande ministério vai começar através dessa busca. Jesus falou, ficai até ser. Até quando o pastor tem que procurar o batismo? Até você ser batizado. Até ser batizado. Até que... E outra, vai vir do alto, vai vir de forma gratuita, vai ser Deus, não vai ser pregador, porque a gente coloca tanta fé no pregador, né? Não põe fé no pregador não, porque ele vai vir do Senhor, vai vir do alto, vai vir de Deus. Aleluia! Amém, irmãos? Então tá bom, irmãos. Você tem que entender que o batismo com o Espírito Santo é a promessa para a igreja, e você está incluso nele. Agora, irmão, busca, esteja com o coração aberto para receber. Não resista à ação do Espírito Santo na sua vida, não. Amém, irmãos? Amém? Eu até quero conclamar aos cooperadores que ainda não são batizados com o Espírito Santo, busca com insistência, peça para Deus. Sabe por que naquela época, irmãos, havia uma evidência muito maior de batismo do que nós temos nos dias de hoje? É o foco. Havia muitas pregações, um crente encontrava outro e já perguntava, você já foi batizado com o Espírito Santo? Não, ainda não, mas busca, um incentivava o outro. Irmão, nós devemos buscar. No mundo que a gente vive hoje, irmão, um mundo de perseguição, um mundo onde a prostituição aí está livre, a pornografia ao clicar de um mouse, né? Aonde que o pecado está se institucionalizando cada vez mais, nós não temos uma outra resposta para a igreja, para vencer o mal, para resistir o inferno, para ter prazer nas coisas de Deus, a não ser a ação do Espírito Santo em nossa vida. A igreja não é para estar fazendo recreação, a igreja não é para fazer, irmão, time de futebol aí, para fazer recreação para o povo, né? Não é para fazer show piricotécnico, não é para recrear ninguém. A resposta de Deus para a nossa juventude, a resposta de Deus para a graça de continuarmos na fé e na santidade, é sermos cheios do Espírito Santo. Busca o batismo, busca incessantemente, meu irmão. Amém? Não pare de buscar. Pastor, eu não posso vir num culto de oração 5 horas da manhã, é muito difícil para mim. Eu reconheço, temos um grupo aqui orando, né?
Mas, irmão, chega mais cedo na igreja, faça um propósito, né, com o Senhor. Meia hora antes do culto, não, eu vou dedicar aquele período a orar a Deus, irmão. Você vai ver que o seu culto vai ser diferente, e pode ser um momento onde você vai ser batizado com o Espírito Santo. Não tenha medo e nem preguiça de pedir. Pedir é um direito que você tem como crente, e é a graça divina, meu irmão. É o querer de Deus que você também seja revestido do poder. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Vamos ficar de pé, eu quero orar. Amém, irmãos? Eu quero que os irmãos busquem incessantemente. Vamos fazer aí, irmãos, uma campanha. Estou orando, pedindo um sinal verde para Deus, né? Fazer um trabalho, e vamos buscar em oração mesmo, para que o Senhor Deus venha batizar com o Espírito Santo aqueles que ainda não são, mas que desejam serem batizados e renovados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Ore comigo. Soberano Deus, meu Pai querido, meu Rei eterno, meu Deus poderoso, eu te dou graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor tem realizado, pelas bênçãos a nós manifestadas, Senhor, aqui nesta noite, pelas quais eu venho pedir-te, Senhor Jesus, que o Senhor alcance aquele irmão e aquela irmã que tem o desejo de ser batizado, aqueles que já falaram línguas e até hoje não foram mais renovados no teu Espírito Santo, Pai. Senhor Deus, renova-o, ó Deus. Pai querido, aqueles irmãos, ó Pai querido, que já têm aceito a fé, está te servindo e ainda não o foram, pela tua graça, pelo teu poder, Senhor, venha, Senhor, batizá-lo no teu Espírito Santo, que haja, Senhor, a manifestação do teu Espírito, mas que haja também aquele desejo, olha, Pai querido, aquele desejo que nasce do coração, aquele desejo que nasce da alma, aquele desejo que flui de um coração aberto, olha, Pai querido, de uma mente, Senhor Jesus, transformada. Senhor, eu te peço, Senhor, tu és a fonte da nossa alegria, tu és, Senhor Jesus, olha, Pai, a fonte de toda a nossa transformação, pela quais eu venho te pedir, Senhor, olha para a tua igreja, olha para o teu povo, faça os milagres fluírem, Senhor, a sua manifestação de uma maneira mais intensa, de uma maneira real, de uma maneira, Senhor Jesus, presente na vida da tua igreja, na experiência da juventude, dos adolescentes. Olha, Pai querido, pelo teu poder santo, Senhor, eu intercedo também por essa vida, Senhor. O Senhor sabe das suas dores, ó Pai. Olha, Pai querido, que aquilo que aflige a sua alma, dilacera o seu coração e faz sangrar, Senhor Jesus, por dentro. Pai querido, essa depressão que paira e que quer permanecer e que quer adentrar, Senhor Deus, põe as tuas mãos, entra com providência, Senhor, a obra que o Senhor começou a realizar sobre esta vida, que seja concluída, para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Pai querido, que hoje seja uma noite de transformação, uma noite de mudança, Pai, na sua mente, no seu pensamento e concomitantemente, Senhor, no seu sentimento. Pai querido, olha para a tua igreja de uma maneira especial, Senhor. Olha, Deus, eu apresento diante de ti os nossos cultos, Pai, para que sejam mais cheios da tua graça, tomado pelo teu Espírito Santo, encharcado, Pai querido, no teu poder. És o que peço, Senhor, e faça esse clamor em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma coisa boa aqui, quero crer que a igreja vai dar glórias ao santo nome do Senhor. Ela está aceitando a Cristo Jesus como o Salvador de sua vida. Quantos pode dar glórias a Deus? Vamos fazer mais essa oração agora de entrega, amém? Soberano Deus, nós oramos a Ti, Senhor, por essa vida.
Ó Senhor, ela está entregando a Ti, Senhor, olha Pai, sem reserva de domínio, de corpo e alma, Senhor. Pai querido, toma conta desta vida agora, porque ela lhe pertence. Senhor Deus, fecha a porta do inferno e todas as legiões de demônio que guerreava, que queria sua destruição. Pai querido, que seja, Pai querido, cerceado. Pai querido, que as portas do céu se abrem, que o Teu Espírito adentra sobre esta vida, Pai, que a alegria venha e renasce através, Senhor, do Teu Espírito Santo. Eis o que nós pedimos e suplicamos, ó Pai, porque a Tua filha, Senhor Jesus, hoje, diante da Tua igreja, ela nasce de novo para uma nova dimensão de vida. Senhor, que o Teu Espírito complemente essa obra, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus, amém, aleluia. Louvado seja o bendito nome do Senhor, grande é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Abrace essa jovem, tá, irmãos? Segure bem firme. Deus tem um propósito, Deus tem coisas grandes para realizar através da mesma, em nome de Cristo Jesus, amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja de Cristo, e todos dizem...